Bom, turma, dando prosseguimento à nossa aula sobre as vias aéreas, vamos começar hoje falando da faringe, que é o ducto muscular que se inicia posteriormente à cavidade nasal, passa posteriormente à cavidade oral, chegando até a laringe. Então, esse ducto ele é dividido em três regiões: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E vamos abordar aqui especificamente a nasofaringe, né, que é a região posterior à cavidade nasal. Nessa região, nós observamos o revestimento da mucosa respiratória, exceto na área aonde se localizam as tonsilas nasofaríngeas, que ficam aqui próximo ao teto, né, da nasofaringe, aproximadamente nessa região aqui. Nessa região, então, sobre as tonsilas nasofaríngeas, também conhecidas como adenoides, o epitélio ele se torna um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, tá? E aí a gente observa que essa região de tonsilas faríngeas apresenta logo abaixo do epitélio e lâmina própria, né? O epitélio é essa faixa mais rosada aqui, depois a lâmina própria, né, tecido conjuntivo. Então, logo abaixo da lâmina própria, observamos grandes nódulos linfáticos, né? Então, as tonsilas faríngeas, elas fazem parte, né, de uma estrutura chamada de anel de Waldeyer, que é um conjunto, né, de estruturas do nosso sistema linfóide, localizada aí na nasofaringe e na orofaringe, bem como na cavidade nasal, desculpa, na cavidade oral, tá? Então temos vários componentes desse anel de Waldeyer. Um desses componentes, então, são as tonsilas faríngeas, possuindo aí os nódulos linfáticos, que são acúmulos, né, de células de defesa, linfócitos, plasmócitos, macrófagos, né? Então é uma estrutura de defesa, né? É uma estrutura que visa aí proteger a entrada do nosso organismo. Nessa imagem especificamente, a gente observa uma estrutura característica, né, da tonsila, que é a cripta. Então, é um ponto em que o epitélio se aprofunda, né, formando uma cripta, né, ou um cânion, como se fosse um cânion. Isso é de propósito, né? Isso tem o objetivo de reter substâncias e o organismo faz como se fosse uma varredura, né? Ele vai, se houver algum micro-organismo presente, vai acabar estimulando uma resposta imunológica, tá? Então, essas tonsilas faríngeas se localizam no teto aí da nasofaringe, tem o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado e os nódulos linfáticos, né, localizado, tudo isso aqui são nódulos linfáticos, aqui só parte deles, ó, mas aqui outro nódulo, né? Cada nódulo é uma estrutura complexa formada aí por uma série de células do nosso sistema imunológico, dentre elas linfócitos, plasmócitos, macrófagos, tá? Visando uma resposta imunológica rápida, né? Quando necessário, tá? Com exceção dessa região de tonsilas faríngeas, o restante, né, todo o resto da área da nasofaringe é revestida pelo epitélio, pela mucosa respiratória, tá bom? Como eu mencionei, a faringe tem outras duas regiões. A orofaringe, que fica
logo atrás da cavidade oral, e a laringofaringe, que fica logo atrás da laringe. Essas duas regiões, elas fazem parte da faringe, que é um ducto muscular. Então, a orofaringe e a laringofaringe são revestidas pela mucosa oral, tá? Não vou abordar nesse momento essa mucosa, porque nós falaremos mais à frente em tecido, em sistema digestório, tá? Sistema digestório, vocês verão essa parte de mucosa oral, tá? Mas é o revestimento, então, das outras duas regiões da nasofaringe. Seguindo ali o nosso caminho, né, das vias aéreas, cavidade nasal, faringe, e aí chegamos na laringe, né? A laringe ela tem duas funções principais: produzir o som, né, e fechar vamos dizer assim, a traqueia, né, que vem logo abaixo dela, durante a deglutição, para evitar que os alimentos e a saliva entrem nas vias aéreas inferiores, né, da laringe para baixo. A parede da laringe é composta por cartilagens tireoide, cricoide, do tipo hialino, e pela cartilagem elástica da epiglote, que se estende sobre, né, a entrada da laringe. Então, são as três principais cartilagens da laringe: ó. A tireoide e a cricoide logo embaixo, que são cartilagens hialina, aquelas cartilagens mais sólidas, né, que apresentam maior solidez. E aqui embaixo a gente vê uma visão superior, né, da entrada da laringe, da glote, que a gente chama, e aqui a epiglote, que é de cartilagem elástica. Então, são as três maiores cartilagens. A laringe tem mais outros 3 pares de cartilagens, mas são cartilagens muito pequenas, tá? Que tem papel aí no movimento das cordas vocais. Pessoal, no interior da laringe ficam as cordas vocais, né? São 2 pares, né? 2 cordas verdadeiras e 2 falsas, né? Também pode ser chamado de prega vocal, a verdadeira, e pregas vestibulares, as falsas, tá? Então, elas se localizam dentro da laringe, né? De cima para baixo, as superiores são as pregas vestibulares e as inferiores são as pregas vocais. Tá? O que a gente vê aqui, ó, num corte longitudinal da traqueia, a cartilagem elástica, né, da epiglote, aqui a cartilagem hialina, né, da cartilagem tireoide, e aqui embaixo a cartilagem cricoide. Né? E aqui a prega vocal, né, as cordas vocais verdadeiras, e aqui a prega vestibular, tá certo? A porção superior da epiglote tem revestimento pela mucosa oral, e a porção inferior da epiglote até o ventrículo, né, da laringe, que é o espaço entre as duas pregas vocais, tem revestimento pela mucosa respiratória, tá? Que é essa linha verde, tá vendo? Essa linha verde representa o revestimento de mucosa respiratória. Então, desde a porção inferior da epiglote até o ventrículo da laringe, que é o espaço que existe entre a prega vocal e entre as pregas vocais e as pregas vestibulares, tá? Então, revestimento de mucosa respiratória. E aí, as pregas vocais, né, apresentam o revestimento de um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, tá? Então, a prega vestibular tem revestimento de mucosa respiratória e a prega vocal
tem um revestimento específico, né? Então, a prega vocal ela vai ser revestida pelo epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que a gente vê aqui, ó, do lado, ó, isso aqui é uma imagem da prega vocal, tá? Então, epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. A lâmina própria, né? Ou seja, a camada de tecido conjuntivo que vem logo abaixo é uma lâmina própria muito rica em substância fundamental, né? Então, é um tecido conjuntivo frouxo, bem característico, com bastante substância fundamental. E aí, logo abaixo, vem essa lâmina própria, ela se torna mais fibrosa, apresentando elementos elásticos e elementos colagenosos também, tá? Essa área de lâmina própria de tecido conjuntivo bem frouxo, com muita substância fundamental, é chamada de espaço de Henke, tá certo? Abaixo da lâmina própria está o músculo vocal, né? Representado aqui, ó, por essa estrutura vermelha, tá? Então aqui fica o músculo vocal, né? O ligamento vocal também, que são as estruturas responsáveis pelos movimentos que a prega vocal faz durante a fonação, né? Durante a produção do som da nossa voz. Pessoal, aqui então eu quero chamar a atenção para essa área, né, denominada de espaço de Henke, que é essa lâmina própria, essa parte da lâmina própria com um tecido conjuntivo frouxo, né, com muita substância fundamental, o inchaço, né, dessa região é o que provoca o chamado edema de glote, né, que pode provocar o fechamento da laringe, impedindo a entrada de ar, né? Então, esse edema pode ocorrer por condições, né, mais normais, como infecção viral, né, ou um trauma nessa região, o que vai provocar ali o acúmulo de líquido nessa região de lâmina própria, que já contém normalmente bastante líquido, ou a participação dos mastócitos, né, dessa região em reações de hipersensibilidade, né, em reações alérgicas, fazendo a formação aí do edema, do inchaço, obstruindo a passagem do ar pela epiglote. Tá? Então, quando se fala em edema de glote, está falando de uma reação que vai ocorrer na lâmina própria da prega vocal, né, da corda vocal verdadeira, tá certo? Aqui em detalhe, ó, em detalhe, a corda vocal verdadeira, né, a lâmina própria dividida em 3 camadas, o espaço de Henke, né, que é a região aonde podem se formar os edemas, e depois a camada rica em fibra elástica e logo abaixo a camada mais fibrosa, né, com fibra elástica e colágeno, e mais profundamente o músculo vocal, né? Toda essa estrutura visa o quê? Visa a vibração da corda vocal, da prega vocal, durante a passagem do ar, para que o som da nossa voz possa ser formado, tá certo? E aqui uma imagem das duas, né? Um corte longitudinal, a prega vocal ou corda vocal verdadeira, o ventrículo da laringe, que é o espaço entre elas, e aqui a corda vocal falsa ou prega vestibular, tá? Repare aqui, ó, a presença do músculo vocal na prega vocal e na prega vestibular não há presença de musculatura, né? Ela não tem uma estrutura, um complexo de movimentação, só a prega vocal. Após a laringe, inicia-se um tubo, né, retilíneo, formado aí principalmente pelos arcos de cartilagem, né, a traqueia. Então, a traqueia é o principal segmento, né, da região condutora, é o mais extenso, vamos dizer assim,
né, da parte condutora do sistema respiratório, e ela se ramifica na sua porção mais inferior para formar os brônquios, né, principais ou brônquios extrapulmonares, direito e esquerdo, que entrarão no hilo, né, de cada pulmão. Tá? A traqueia e os brônquios são revestidos pela mucosa respiratória, né? Então, o epitélio pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, e a lâmina própria, contendo aí as glândulas mistas, né? Esse epitélio tem as mesmas características do encontrado na cavidade nasal, na nasofaringe, né? Então, as células cilíndricas ciliadas, as células caliciformes, as células basais, tá? As glândulas da lâmina própria é que são muito mais abundantes. Reparem na imagem. Aqui a gente tem a lâmina própria e logo depois, né, parte aqui do anel de cartilagem e alina. Então, comparando a mucosa respiratória da traqueia com a mucosa respiratória observada na laringe, na cavidade nasal, a quantidade de glândulas aqui é muito maior, né? Então, isso faz com que a concentração, né, de secreção, né, na região da traqueia seja muito maior do que nas outras regiões aí das vias aéreas, tá certo? Esses anéis, esses arcos de cartilagem, né, que formam toda a estrutura da traqueia e dos brônquios principais, eu gosto de chamar de arco, né, porque dá a ideia real, é um arco, não é um anel. Tem muito autor que chama de anel, mas anel é um círculo fechado, né? Arco tem uma abertura. E é assim que essas estruturas de cartilagem são arcos, um sobre o outro, com a abertura voltada posteriormente, né? Obviamente que as duas extremidades do arco são ligadas por feixes de músculo liso, que é o que a gente vê aqui, tá vendo? Aqui está representando como se tivesse aberto um buraco na traqueia, retirado a parte anterior da traqueia, e aqui em vermelho é o feixe muscular que corre toda a porção posterior da traqueia, né? Ligando, né, as duas extremidades dos arcos, fechando a parte posterior da traqueia e dos brônquios principais, né, dos brônquios extrapulmonares direito e esquerdo. Tá? Essa musculatura participa, né, do processo de broncoconstrição ou broncodilatação. Né? Várias substâncias vão atuar sobre essas células musculares lisas para que haja a contração dessa musculatura, reduzindo o diâmetro da traqueia, reduzindo o diâmetro dos brônquios, consequentemente reduzindo o fluxo de ar. Né? Então, o organismo ele faz isso em resposta a uma necessidade. Uma observação bem peculiar da traqueia está lá no epitélio respiratório dela, né? Que apresenta um tipo de célula bem específica, chamada de célula de Kulczycki. Tá? É o nome aí do pesquisador. Né? São células neuroendócrinas, tá? Então ficam aqui no epitélio. Essas células neuroendócrinas, elas são predominantes principalmente na bifurcação, tá? Da traqueia para os dois brônquios. Essas células elas são membros do sistema neuroendócrino difuso. Né? Então, é um sistema composto aí por células neuroendócrinas espalhadas em várias regiões do nosso corpo. Tá? Elas se assemelham a células endócrinas encontradas no sistema digestivo. Né? Elas podem sintetizar hormônio antidiurético, serotonina, calcitonina, tá? E outros pequenos
peptídeos, tá certo? Essas células estão sendo associadas a tumores carcinoides, né, brônquicos, que se originam a partir delas, tá? Apresentando crescimento endobrônquico, ou seja, dentro, para o interior do brônquio, e formando metástase para os linfonodos regionais, né? Então, elas estão ganhando importância devido a essa associação ao aparecimento desse tipo de tumores, ok?